Marujos queridos, recebemos aqui hoje Jefferson Silva, gerente comercial da Cesare. Ele contou toda a história e trajetória dele de vida, que está completando 20 anos, né, Jefferson? 20 aninhos de carreira, e ele contou, você não tem ideia do que ele passou a bordo de um navio na escada Portaló. Ele explicou um perrengue que ele passou com relação a terno, mas não é o paletó que você está imaginando, tá? Você vai ter que assistir esse episódio até o final para dar boas risadas e aprender muito com a experiência dele, viu? Vale a pena. Fala, Marujo! Muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido e amado podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Eu quero falar com você, como sempre, gosto de te agradecer, assim, tete a tete, porque você é muito importante para nós. Cada um dos nossos mais de 48 mil seguidores, estamos chegando aí a quase 50 em breve, né? E é muito legal contar com todos vocês, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. É muito legal contar com a companhia de vocês. Se contar todas as redes, já é mais de 100 mil, né? Mas falando só de YouTube, estamos aí quase nos 50. Então, muito obrigada pelo seu carinho. Cada curtida, cada comentário nos ajuda muito a fazer conteúdos cada vez melhores para você, viu? Muito obrigada. E também quero agradecer, como sempre, quem nos ajuda a manter tudo isso e também nos ajuda fazendo indicações de pessoas excelentes a serem entrevistadas, como este aqui que eu vou apresentar já já para vocês. Quem que nos ajuda a fazer isso? T2S, nossa querida patrocinadora master aqui do canal, que é uma empresa de software para o setor portuário, conta aí com várias soluções de TOS, de automação, monitoramento para terminais portuários e para qualquer outro tipo de negócio também, mas eles têm mais de 85% dos contêineres movimentados passando por softwares que a T2S desenvolve, assim como o Data Recintos também, nossa parceira mais recente aqui no canal, que é uma solução, né, de software para transmitir dados do recinto alfandegado para a Receita Federal, para evitar que o seu recinto seja desalfandegado, né, com informações em tempo real, de forma ágil e segura. E a Logcomex, que todos vocês já conhecem, uma empresa gigantesca aí na área de inteligência de dados para comércio exterior. Muitos e muitos terminais, empresas de comércio exterior já contam com as soluções da Logcomex, que tem inclusive inteligência artificial embarcada, viu? E hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa que também tem bastante experiência na área do Porto e hoje é gerente comercial da Cesare. Falei certo, Jefferson? Falou certo. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo a bordo. Eu que agradeço, agradeço o pessoal do podcast pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo um pouquinho sobre Porto. Sim. É algo que vem crescendo muito aqui na nossa região, essa atividade de desenvolvimento tecnológico, então é bem importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Inclusive, ó, deixa eu até iniciar os trabalhos, eu estava esquecendo de virar nossa querida ampulheta, né? Que a gente gosta de tecnologias, tanto das mais modernas quanto das mais antigas que funcionam. Jefferson, vou pedir para você contar um pouquinho para os nossos seguidores, porque hoje você é gerente comercial, mas tem uma grande jornada antes de chegar nesse ponto, né? Para o pessoal não achar que tudo são flores. Como que foi o início de carreira do Jefferson? Foi uma batalha bem grande, assim, porque no primeiro momento eu nem me via trabalhando na navegação. É mesmo? É bem curiosa essa situação. Minha família, meu pai, ele é oriundo da área, ele trabalhou durante um longo tempo na área, em diversas agências de navegação, e durante um período ele montou uma microempresa para atender essas agências de navegação. Olha. Na época não existiam operadores, então a agência de navegação fazia tudo. Ele foi encarregado de estiva em diversas empresas e aí montou essa empresa. E eu vinha estudando parte acadêmica até que chegou meus 18 anos. E aí tem a questão do exército, a gente fica um pouco refém e aí demorou um período ali para ter essa decisão se eu iria servir ou não. Sim. Nesse meio tempo, meu pai falou, vem me ajudar aqui, eu tô precisando de uma ajuda durante um período. E aí eu comecei a trabalhar. E aí é o que eu falo para todo mundo que entra no meio. Uma vez que você entra no porto, você não sai mais. Tem um bichinho que pica a gente, né? Tem um bichinho, você vai reclamar, vai perder noites de sono, mas você não consegue sair. Você vai estar sempre voltado para o porto, porque o porto é bem dinâmico. Sim. Ele te dá muitas oportunidades e cada dia é um dia diferente. Você não cai na rotina. Com certeza. E aí isso faz com que a gente tenha esse sentimento e acabe não saindo dessa relação. E aí, durante esse período, comecei a trabalhar com ele. Meu irmão já trabalhava à época. Acabou sendo meu chefe durante um período. Imagina aquelas confusões de família. Mas era chefe dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. Então, mas uma coisa que eu tinha dentro de mim, que era sempre importante. Essa relação em casa era de pai e filho, mas na empresa era de patrão e empregado. E aí eu tinha que me dedicar muito mais do que os empregados que estavam lá.
Então, comecei como office boy. Ah, é? Comecei como office boy. Não é porque é filho do chefe que já vai começar como chefe. Não, comecei como office boy, levando folhas de pagamento no Ogmo, indo buscar, fazendo todo o trabalho, indo em banco. Então, isso fazem 20 anos. Completei 20 anos já de carreira. E aí fui crescendo dentro da empresa, de pouquinho em pouquinho. Meu irmão saiu da empresa, foi cuidar de outras coisas. E aí eu fui crescendo dentro da empresa, né? Durante esse período relativamente curto. E aí veio um baque, assim, num período de 2 anos, que meu pai veio a falecer. Então, eu com 20 anos, com a experiência que eu tinha... recente, né? Isso, com a experiência que eu tinha recebido durante aquele período, tive que tocar de alguma forma. E aí, nesse caminho, graças a Deus, tiveram diversas pessoas que me ajudaram muito. Tiveram muitas pessoas que eu sou muito grato. Não vou citar nomes aqui porque são diversas, mas foi uma escola que eu tive, além do meu pai, que eu pude caminhar e seguir nessa trajetória. Então, foram várias noites sem dormir, porque o Porto trabalha 24 horas, muito voltado na parte operacional, além dessa parte de pagamento de estivadores, que a gente continuou durante muito tempo, e coordenando a empresa e seguindo. Né? Então, durante um período bem longo, eu consegui dar sequência até que veio começo de 2019, onde o último cliente que nós tínhamos decidiu tomar o rumo de dar sequência no trabalho que eu desenvolvia. E aí eu tomei a decisão de encerrar a empresa. Uau, coragem também, né? É uma coragem, mas eu vejo hoje que foi uma das decisões mais acertadas que eu tive. Pois abriu muitas portas para mim. Então, foi uma novidade para mim, me colocar à disposição no mercado de trabalho. A gente sabendo que o mercado não está muito fácil, todas as dificuldades que tinham na época. Sim. E aí me surgiu uma oportunidade de entrar numa nova empresa. Em menos de um mês, foi até uma surpresa para mim. Fiz diversos contatos e foi muito gratificante saber que o mercado me valorizou por tudo aquilo que eu tinha feito anteriormente. Então, entrei nesse desafio como auxiliar de logística. Então, visitando navios, fazendo requisições, fazendo... Auxiliar. Todo o processo que existia de uma operação portuária. Assim, continuei com diversos professores ao meu lado, me ajudando muito. E fui dando sequência nesse processo. Até que, em determinado momento, a Cesare comprou a empresa que eu trabalhava. Então, passei a fazer parte do Grupo Cesare e vieram novos desafios. E, mediante esses desafios, fui promovido a supervisor de operações. Até que, em determinado momento, veio o convite da diretoria para que eu pudesse assumir a gerência comercial. Uau. Então, voltada para a operação portuária. Cesare, como boa parte das pessoas conhece, é uma empresa bem grande, multimodal, onde atua em diversas áreas. E precisava de alguém um pouco mais voltado para essa área de operação portuária. É sensacional, porque você já tinha experiência de gestão por causa da empresa, né? Sim. Que você teve que tocar depois que seu pai faleceu. E tinha visão do operacional também, né? Sim, eu pude passar por todas as áreas, desde a administrativa. Legal. Então, isso me enriqueceu muito de ter começado isso. Eu me orgulho muito de ter começado como office boy e poder ter transitado em todas as áreas da empresa. Isso me engrandeceu bastante o meu conhecimento para me desenvolver o que eu desenvolvo até hoje. Com certeza. Eu vejo que isso faz toda a diferença para quem trabalha no comercial, né? Porque um comercial que sabe como é a operação, porque já viveu, ele vai saber vender, né? Com propriedade, sabendo onde estão os gargalos, sabendo até onde pode prometer, até onde consegue cumprir. Exatamente. Né? A maior dificuldade que a gente tem hoje é realmente você vender o serviço da empresa e ter a garantia de que você realmente vai conseguir cumprir aquilo que você prometeu. Então, acho que nós somos bem transparentes em relação a isso. Legal. E o conhecimento adquirido nos ajuda muito nessa relação. Sem dúvida. E aí veio o convite, como eu disse anteriormente, do Grupo Cesare para mim assumir essa responsabilidade, com todo o apoio da diretoria, que sou muito grato por isso, por ter confiado no meu trabalho. E estou desenvolvendo isso já há 1 ano e meio. Que legal, show de bola. E a Cesare, para quem não conhece, por acaso, quem caiu de paraquedas nesse podcast, se por acaso alguém não conhece a Cesare, mais ou menos o que ela faz, com que tipo de produtos que ela trabalha, onde que ela tá, fala um pouquinho da empresa. A Cesare hoje é uma empresa multimodal, onde ela atua em diversos segmentos, desde a armazenagem, transporte de produtos, tem a operação portuária, onde eu estou mais voltado, atuando em todo o Brasil, diversas filiais. Hoje é uma empresa que tem aproximadamente 2.400 funcionários, então é uma empresa bem ampla.
e principalmente voltado para a área do fertilizante, né? Hoje nós temos muitos clientes que fazem sinergia com todos os serviços que a empresa tem. Então nós conseguimos atender a cadeia praticamente de ponta a ponta, desde o recebimento no porto até a entrega do produto final, a armazenagem. Temos uma empresa que faz a mistura também para clientes. Então é uma empresa bem completa que vem ampliando seu portfólio ao longo do tempo e avançando com seus projetos por todo o Brasil. Principalmente com commodities, é o que mais atua, né? Voltado para a área do fertilizante. Fertilizantes. Commodity. Na área de transporte, ela é muito forte em transporte de produto químico. Então é uma empresa bem consolidada. É a raiz da empresa do Grupo Cesari, mas ao longo do tempo ela veio ampliando seu portfólio e chegando no tamanho que hoje a empresa tem, em toda a significância que ela tem hoje aqui na Baixada Santista. Sim, sensacional. E nessa tua trajetória, você falou que 20 anos já, né? De carreira. 20 anos. Passa tão rápido, né? Que muitas vezes a gente para refletir e não se dá conta de quanto tempo faz, né? Então, hoje completei 20 anos esse ano de 2025. Que legal. Eu também vou completar 20 anos esse ano de carreira. A gente fala, caramba, né? Como assim? Pisquei e passou, pois né? Não tenho tanta idade assim. Exatamente. E nesses 20 anos, você viu muita coisa acontecer. Principalmente eu imagino a dificuldade de lidar, né? Tocar uma empresa sem imaginar, né? Que você ia ter que tocar uma empresa tão cedo. O que te marcou mais, não a Cesari, mas antes disso, o que te marcou mais na tua trajetória profissional de sei lá, dificuldades, superações, ou perrengues, ou coisas engraçadas, assim? Perrengue, assim, num primeiro momento é o choque, porque você vai entrar num mercado onde vai lidar com pessoas que tinham uma experiência muito maior que a minha. Sim, imagina, você era super novo. Muito novo de idade e trabalhando na área há pouco tempo também, há 2 anos. Mas, porém, pude absorver bastante coisa. Então, tem toda essa dificuldade comercial, era um pouco mais tímido, tinha dificuldade de conversar com as pessoas e entender um pouco mais o trabalho por si só. Então, tive que estudar muito o trabalho, tudo aquilo que é desenvolvido, vários perrengues. Trabalhei muito também, muitas horas por dia, então... de dia no escritório, muitas vezes precisava ir para os navios, então virava à noite. Trabalhei muito tempo com o que hoje é o glamour dessa temporada, que são navios de passageiro. Então eu tinha um cliente que atendia muitos navios de passageiro, então tinha um dia que eu atendia 7 navios simultaneamente. Nossa! Era uma loucura ficar sem dormir, colocava uma mulher para ajudar, me ajuda aqui que eu preciso... Faz alguma coisa num sistema, naquela época já começavam a vir um sistema, Syscomex Carga, enfim. Sei. E são sistemas que precisavam ter uma agilidade para fazer. Então você tinha que ir a bordo. Eu tinha que ir a bordo. Então, muitos finais de semana a bordo, coordenando, auxiliando tudo, fazendo as requisições do órgão, que é muito importante. Então, durante esse período foi um desafio poder administrar tudo isso, né? Porque muita coisa nova ao mesmo tempo, muitos players, entender como que funciona o mercado e ter toda essa visão. Naquela época movimentávamos no porto diversos perfis de carga, então eu trabalhava desde os navios de passageiro até o container, até a carga geral. Nossa. Que tinham diversas coisas minuciosas, pequenos detalhes que você precisava ter uma atenção, porque você fazendo o pagamento do trabalhador avulso, qualquer número a mais a menos, você erra o pagamento de uma pessoa, que pode significar muito mais do que não receber. Sim. Então, a responsabilidade social que você tem relativo a isso é muito importante. Então, nossa, verdade. É todo um cuidado que a gente tem. Então, nesse meio foram diversos desafios que foram bem complicados, assim, até de quase cair de uma escada do navio. Mentira! Então, como assim? Explica essa história. Então, num determinado momento, o navio encerrou, eu estava com um colega descendo do navio e passou um navio numa velocidade maior do que deveria e a escada estava soltando do pier, que ela fica apoiada no pier. Então, a porta-ló. Isso, a escada de porta-ló. Então, houve tempo suficiente para a gente descer e, questão de segundos, a escada foi. Então, poderia ter sofrido um acidente grave. Gente, imagina. Então, a gente tá sempre no risco no porto. O porto, por menor que pareça, você tem um risco e tem que estar sempre em atenção. Então, essa atenção que a gente teve no momento foi fundamental. Então, são alguns dos perrengues que a gente passa que
Depois a gente dá risada, torna-se história, né? Mas Sim. são muitas coisas. Imagina o susto, né? O susto. Tá todo mundo olhando e vindo, o comandante querendo saber o que aconteceu e assustado, porque realmente poderia ter acontecido algo de mais grave. Então, Sim. nesse momento, a gente conseguiu sair bem do navio. Então, o mais importante é, ainda que vá para o navio, fazer as coisas que tem que fazer no porto, assim como qualquer trabalhador, é poder chegar em casa bem. Então, Sim, com esse é o mais certeza. importante. Até na semana passada a gente entrevistou uma professora que trabalhou na área portuária na Libra e tal, e ela falou que uma vez ela foi a bordo e aí era carga granel e o grab tava... Foi, né? O grab saiu e o navio adernou, assim, pro lado, e aí todo mundo caiu. E ela caiu junto. Então a gente vê, né? Tipo, não é só subir a bordo e resolver a documentação e descer. Tem todo um risco envolvido, né? Sim, a gente hoje faz um trabalho bem bacana em conjunto com o PAN do Porto, em conjunto com a CPATP, justamente mitigando esses riscos. Então, durante muito tempo na empresa, ainda na função de auxiliar de logística, eu participei diretamente na implantação de diversas coisas que puderam ajudar as operações se tornarem mais seguras. Então, é uma preocupação pessoal que eu tenho, não só comigo, mas como todos os envolvidos, que possam ir desenvolver seu trabalho e possam voltar bem para casa. Então, quando o funcionário vai a bordo, vai desenvolver seu trabalho, a família fica mais tranquila, ele consegue desempenhar um pouco melhor a sua função. Sim. Então, acho que é um ponto importante, mas são pontos que inevitavelmente acontecem, muitas vezes por desatenção, mas que todos precisam estar atentos. Sim, sabendo que a empresa tem uma preocupação com a segurança, Sim. todo mundo fica um pouco mais tranquilo. E a Cesare hoje, hoje ela trabalha com diversos tipos de produtos, e ela tem essa preocupação, uma grande equipe de técnico de segurança, engenheiro de segurança, justamente monitorando todos os riscos, justamente para não ter esse tipo de problema. Então, a gente passou ano de 2024 sem nenhum acidente. Uau, que operação legal. portuária. Estamos Nossa, já em isso março. é dificílimo, parabéns. Sim, estamos em março sem nenhum acidente também. Então, é uma preocupação que nós temos, que é bem grande, a empresa investe muito nisso. Legal. Tem programas de treinamento, né? Sim, toda a programação de treinamento com base na NR29. Sim. E aí todos os NRs que são aplicáveis para cada atividade. E tem também lá dentro, me corrija se eu estiver errada, mas tem uma universidade corporativa, é isso? Exato, nós temos a UCC. Tem uma aluna que trabalha lá. É bem importante. Camila Clemente, beijo pra Camila. Clemente. A UCC, ela é uma das... pode-se dizer, uma das empresas mais importantes do grupo, porque é onde a gente desenvolve as pessoas. Então, todo o desenvolvimento... Muitas pessoas entram lá como jovem aprendiz, são desenvolvidas na UCC e fazem parte da empresa. Algumas estão até em cargos de gestão. Olha. Então, mediante a competência de cada um. Então, essa universidade, ela é gerida pela diretoria e muito bem gerida, é uma das principais onde pode desenvolver e dar os treinamentos, todo o suporte que todos precisam. Então, a maior parte dos treinamentos são feitos dentro dessa universidade e a gente tem avançado bastante nesse desenvolvimento de pessoas. Que legal, sensacional. E tem todo o treinamento do funcionário com relação às atividades de trabalho dele, mas também de desenvolvimento pessoal, tem outros... Sim. Tem cursos que não são só hard skills. Exato, temos diversos cursos, desde computação, Excel. Olha. Temos diversos cursos que podem ampliar a capacidade das pessoas, desenvolvimento de liderança. Show. Temos todo ano o PDL lá, que desenvolve muitos líderes. Então, no ano anterior foram mais de 200 pessoas participando. Uau. Nesse processo de desenvolvimento. Então, a empresa investe muito nas pessoas. É uma empresa que vocês devem acompanhar nas redes sociais também. E o foco principal é desenvolver pessoas e acreditar nas pessoas. E a empresa investe muito nisso. Sim, que legal. Adorei. Para mim está sendo uma experiência formidável. Sim. Pois eu venho de toda essa história que eu trouxe e poder chegar numa empresa de um porte desse tamanho, com toda essa estrutura e poder desenvolver, ampliar os conhecimentos. Porque é o que eu falo, por mais que eu tenha 20 anos de profissão, eu estou sempre aprendendo. Sim. Eu estou sempre buscando aprendizado junto aos meus pares, aqueles que desenvolvem, a equipe. É muito bom bater papo com a equipe. Então, recentemente tive uma viagem onde eu pude conhecer parte da equipe e pude conhecer um pouco, bater um papo, e a gente aprende muito mais do que ensina. Então, isso é formidável. Essas experiências a gente leva para o resto da vida. Que legal. E a Cesare tem
aonde? Tem aqui em Santos, tem bases, tem... Isso, como funciona? operação portuária, hoje ela atua em Santos e atua em Vila do Conde também, lá no Pará. Então a gente tem uma operação lá também que é bem bacana, similar daqui, então onde a gente pôde transferir a tecnologia que a gente utiliza aqui para lá. Então, apesar de estar dentro do Brasil, a gente sente que são realidades diferentes. Então, Com certeza. entender as pessoas, entender tudo o que acontece. Hoje, nossos funcionários lá são, posso dizer, 95% são regionais, então a gente consegue desenvolver a região também. Legal. Então é um case bem importante para a empresa, esse desenvolvimento de pessoas ao longo, não só aqui voltado ao Baixada Santista, mas para o país inteiro. Sim, isso é ótimo. Inclusive, vou aproveitar a sua fala para fazer um merchan. Nós temos um vídeo no canal sobre os esportes do Pará, viu, gente? Depois dá uma olhadinha lá, que foi bem legal esse vídeo. E eu fiquei impressionada de aprender. É como você comentou, né? O Brasil é gigantesco e a realidade daqui é diferente da realidade de lá, né? Então Exato. é muito legal a gente aprender sobre essas outras experiências. Né? E você comentou que você trabalhou com pagamento com relação ao Ogmo, né? E nesses tempos de lá para cá, o que você viu de alterações? O que mais te marcou com relação a esses procedimentos, vamos dizer assim? Eu posso dizer que eu fui vítima da tecnologia, né? Por um lado, foi ruim, devido à minha atividade acabar. O que eu fazia praticamente acabou, em razão da tecnologia. Então, a gente fala que a tecnologia, ela é bom, mas as pessoas precisam ir evoluindo e, naturalmente, as profissões vão se transformando. Sim. Né? E foi o que aconteceu. Então, eu fazia cálculo de pagamento avulso, então tudo manual, todos aqueles formulários com papel carbono embaixo. Nossa! São coisas que... Como faziam os incas e os astecas. Isso, inimagináveis hoje. Então, um cálculo de pagamento eu levava a manhã inteira para fazer do dia anterior. Nossa. Coisa que hoje levam 30 minutos. Então, eu pude participar junto ao Ogmo desse desenvolvimento. Como eu tinha uma empresa especializada nisso, eles pediram auxílio, então eu fazia dos dois modelos para ver se realmente chegavam os números. Sim. Então foi bem bacana, aprendi muito com isso também, esse desenvolvimento. Então, primeiro houve um sistema que foi desenvolvido pelo Ogmo, depois houve a troca desse sistema, que é o que está atual até agora. Envolve desde escalação até o cálculo de pagamento. Então facilitou muito. Nossa. Então, aquilo que ficou muito fácil deixou de ser necessário contratar uma empresa especializada para desenvolver isso. Sim, sim. Então, acredito que de uns 10 anos para cá houve essa alteração e aí eu pude... Aí eu digo, fui vítima, mas não me coloco como vítima. Abriu muitas oportunidades para mim. Então, se não tivesse ocorrido isso, talvez eu não estivesse... Você não foi vítima fatal, né? Exatamente. Eu aproveitei a oportunidade para desenvolver aquilo que eu precisava para chegar onde eu cheguei e posso chegar, que a gente nunca é um ponto final. Eu busco sempre me desenvolver para chegar cada vez mais longe, sendo na empresa onde eu estou agora, que me dá muitas oportunidades, seja onde for. Então, eu acho que o importante é esse desenvolvimento. E a tecnologia ajuda demais isso. Sim. Hoje a tecnologia é fundamental em todos os processos. Então, informações que anteriormente eu dependia de um conferente, entregar para uma pessoa para levar o documento físico para mim no escritório, hoje eu recebo em tempo real. Então, é magnífico isso. Isso é magnífico. E como a gente diz, tempo é dinheiro. Então, exatamente. tem toda essa relação. Então... Você vê a diferença de que você estava aberto a aprender e, né, transformar a sua carreira. As pessoas que não estavam, provavelmente foram vítimas fatais da tecnologia, né? Porque talvez não tenham acreditado, né? Talvez não estavam dispostos a aprender o novo, né? Você... Isso aqui que eu estou fazendo vai acabar manualmente, então deixa eu ver, né? Deixa eu me preparar pro novo agora. Eu né? fui até resiliente, eu digo que fui até teimoso. Eu fui o último a fechar a empresa, todo mundo já tinha tomado seus rumos, eu fui insistindo. Sei. Porque tem aquela questão sentimental. E às vezes atrapalha a gente. Aquele é o seu trabalho. É meu trabalho, é algo que veio de família. E aí chegou determinado momento que eu tomei coragem e falei, não, a partir de agora eu vou tomar outro rumo. Aí eu falei, eu vou tirar umas férias nunca tirei férias, vou tirar umas férias, vou descansar, vou aproveitar esse momento, vou encerrar a empresa. E aí fiz contato com alguns colegas que sabiam que eu desenvolvia o trabalho, falei, tô encerrando o trabalho. Nesse meio tempo, em 15 dias me chamaram, eu tive a oportunidade, eu falei, não tive férias. Acho que eu preciso continuar. Graças a Deus houve
abriu essa porta e eu pude dar sequência na carreira. Que legal. É mais ou menos com o que a IA está fazendo agora, né? A inteligência Sim. artificial, que muitas pessoas estão com medo de experimentar e tudo mais, né? Por medo do novo, mas ela ajuda se você souber usar corretamente. Exato. As né? pessoas são insubstituíveis, elas vão existir, vai ter sempre a necessidade de ter as pessoas. Naturalmente, trabalhos manuais vão diminuir, porque a inteligência artificial ela está aí para agilizar os processos. Isso. Mas precisa sempre de uma cabeça pensante para ter a certeza de que aquilo realmente está certo. Então, a importância da tecnologia é que ela acelera todos os processos, mas sempre vai precisar de uma pessoa que esteja ali Com conhecimento. com conhecimento adequado para ver se realmente aquele processo está seguindo da forma correta. Então, acho que essa é a consciência de trazer aquilo que a tecnologia está nos propondo e saber utilizar da melhor forma. Esse é o nosso maior desafio hoje. Sim. Saber utilizar a tecnologia, redes sociais, todas as ferramentas que a gente tem, saber utilizar da melhor forma. Acho que esse é o maior desafio da humanidade. Aí não digo nem da nossa área do Porto em si, mas da humanidade, saber utilizar. Exatamente, porque não só o letramento digital, né? De Sim. aprender a mexer no computador como um todo, no geral, mas de aprender a lidar com a inteligência artificial, né? Exato. Os nossos co-hosts sempre falam que a tecnologia, ela ajuda é exatamente o que você falou, acelerar o processo. Então, se o processo era ruim, vai acelerar o ruim. Se o processo era bom, vai acelerar o bom. Tem que ter alguém com conhecimento para ver se o processo é bom ou não é, né? E, às vezes, redesenhar. Às vezes, ver que não precisa ser mais daquele jeito, né? Tem outras formas melhores, mais ágeis de fazer acontecer, né? Os processos são finitos. Em determinado momento, ele pode não ser mais útil e aí você precisa redesenhar um processo, como você disse, ou criar novos processos e aí a inteligência artificial vai ajudar, mas a mente pensante ainda é do ser humano. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam entender e não ficar entrando em choque com a inteligência artificial, com a tecnologia. Falar, não quero usar, não vou usar. Não, aquilo tá ali para melhorar. Então, quanto mais a gente souber utilizar, melhor vai nos trazer um conhecimento maior e aí vai trazer uma fluidez maior no nosso trabalho. Né? Sim, show de bola. E você tinha comentado uma coisa interessante também sobre a questão de um cais público. O que você vê de diferente dos... Hoje eu estou como coordenador da Câmara do Cais Público. Então... São empresas que operam em berço público do porto, que são administradas pela autoridade portuária, onde elas não têm um espaço físico próprio para operar. Então, cada operação pode se dar em determinado local do cais. Então, a maior dificuldade hoje das empresas é mobilizar todos os seus equipamentos, toda a estrutura para que faça essa operação num determinado momento. Né? Então, hoje a infraestrutura do cais, ainda que tenha melhorado ao longo dos anos, ainda é aquém do que as empresas precisam. Naturalmente, quem tem um terminal, ele consegue aportar e desenvolver todo esse espaço, toda a infraestrutura que ele precisa ali, porque ele vai sempre operar ali. Sim. E as empresas do cais público têm essa dificuldade. Então, o cais público, no momento, ele pode estar descarregando fertilizante, como daqui a 6 horas pode estar descarregando veículos, 2 dias depois embarcando grãos, enfim. É uma sequência de operações que podem ocorrer no mesmo local. Então, essa mobilidade traz uma dificuldade. Com a tecnologia dos equipamentos, torna eles cada vez maiores. Então, tem essa dificuldade de locomoção também. E é um desafio que as empresas têm buscado. Então, com as exigências de meio ambiente também, as empresas têm investido bastante. E esse é um desafio contínuo. Imagino que não é fácil, né? É muito complicado. E como que funcionam as operações? É que você hoje cuida da parte mais comercial, né? Mas quando você vai negociar, por exemplo, eu imagino que os clientes devam perguntar, né? Como que funcionam as operações? O que vocês podem oferecer devido a essas limitações todas que tem? Hoje são produtos que não... Boa parte deles não tem um espaço nos terminais. Então, boa parte, principalmente fertilizante... Nós temos poucos terminais hoje aqui no Porto de Santos e uma boa parte desse fertilizante é escoado através do cais público. Certo. Então... E eles vêm de onde, geralmente? Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio. E aí vai muito da demanda, depende muito do tipo de produto. E muito em função para atender desde a celulose, que está em expansão, então precisam fazer o reflorestamento, naturalmente precisam do fertilizante para que a árvore cresça mais rápido. Verdade, pode crer. Até as commodities, soja, açúcar, café. Então,
É um sistema que, se não tiver espaço para fertilizante, naturalmente essas commodities devem ter dificuldades. Então, Sim. além dos terminais que hoje operam aqui voltados para essa área, temos as empresas que desenvolvem essa operação de descarga. Então, hoje a Cesare tem uma operação robusta aqui que ajuda muito, escoando esses produtos, armazenando, enfim, chegando ao produtor, chegando aos clientes finais onde é necessário. Então, é toda Sim. uma cadeia que faz parte dessa logística do porto, né? Então, é a logística de entrada e saída. Então, saindo commodities, mas entrando matéria-prima para absorver, enfim, desenvolver toda essa produção. Sim, cadeia de suprimentos completinha, né? Completinha. E vocês sentiram diferença na questão da demanda das operações com relação à guerra, o que está acontecendo no Oriente Médio, na Rússia e na Ucrânia? Durante a guerra houve uma insegurança na escassez da matéria-prima. Então, anteciparam muito as compras, né? Os clientes quando eles viram as notícias Exato, eles estocaram muito, então houve uma aceleração nessa compra. Sim. E aí, ao longo dos anos, agora vem equalizando. Então, vem tornando-se linear, voltando ao patamar que era anterior. Sim. Mas durante esse período inicial da guerra, realmente houve um acúmulo maior de compras. Naturalmente, impacta em filas de navios, pois a quantidade de berços são reduzidas aqui para descarga. Então, pegamos períodos agora de operações onde tem navios de passageiro que acaba restringindo as operações. Então, são alguns gargalos que os operadores de cais público acabam sofrendo durante esses períodos, né? E a gente vai operando um pouquinho ali, leva o equipamento e traz de volta, fazendo mágica, fazendo o porto funcionar e trazendo arrecadação não só para a cidade, como para o país também, ajudando nesse fluxo logístico. Imagino. E você, uma curiosidade, assim, você acha que o túnel vai ajudar em alguma coisa? Você acha que ele vai atrapalhar? Tem alguma, ou é neutro? Não tem a construção do túnel entre Santos e Guarujá? Nas atividades do porto, eu vejo uma neutralidade. Eu acho que como uma questão logística para as pessoas no dia a dia, acredito que vai ajudar muito. Porque muitas pessoas moram no Guarujá e trabalham no Porto de Santos. Muitas. Então, você vê a quantidade de pessoas que atravessam hoje, que ficam reféns da travessia. Muitas vezes não conseguem vir em razão de neblinas, da condição climática. Então, isso vai ajudar bastante. Essa mobilidade urbana, eu acredito que vai auxiliar. No Porto, o impacto que vai ser é que vai reduzir a quantidade de carros transitando pelas rodovias. Naturalmente, você tem a pista mais livre para que os caminhões circulam. Então, hoje, boa parte da carga do porto é escoada através de caminhões. Então, reduzindo o fluxo de carros, naturalmente, você tem um espaço maior. Mas impacto direto, não acredito muito que tenha. Mas é uma obra muito importante que há muitos anos já vem sendo esperada aqui na Baixada Santista e espero que dessa vez realmente aconteça. Sim. Perfeito. Obrigada, porque nem todo mundo gosta de responder essa pergunta. Não, mas são questões complexas que eu acho que... Tem muitas variáveis. Independente de questões políticas, a gente torce sempre para que aconteça. São obras importantes que têm acontecido no Porto e nós somos favoráveis ao progresso. Então, tudo que é pelo progresso, independente de quem faça, é bem importante que aconteça. Acho que a população merece e deve haver esse crescimento na região. É uma região muito importante, não só para o estado de São Paulo, mas quanto para o país. Tem um potencial muito grande, não só a cidade de Santos, onde tem a parte do porto, mas as cidades em volta, e então precisam ser desenvolvidas. Então, é uma obra muito importante que a gente acredita que vai ajudar bastante. Sim, show de bola. E você comentou também que a questão dos navios de passageiro às vezes impacta na questão dos navios de carga, né? Você enxerga que talvez seja positiva a mudança do terminal de passageiros para o centro de Santos, ali para o Valongo? Eu acredito que sim, tendo um local especial para eles, acabam não interferindo tanto nas operações que ocorrem em outros berços. Acho que além disso, né, além dos impactos, acho que o turista ele precisa ter um local onde ele tenha um fácil acesso, ele possa sair e fazer suas compras, então vai facilitar estar perto. Tem o que fazer, né? Exatamente. Não que o Concais seja ruim, acho que ele cresceu muito, desenvolveu muito. Trabalhei muito tempo naquela área, como eu falei para você, atendendo navios de passageiro, e viu o crescimento e o desenvolvimento da região. Então, à época, 15 anos atrás, não tinha metade da infraestrutura que tem hoje. Então, avançou bastante nessa questão da infraestrutura no local, mas eu acho que com esse terminal no Cais do Valongo ali, pode avançar um pouco mais. Então, pode melhorar.
Aí a gente depende dessas questões burocráticas, naturalmente, que devem vir. Mas acho que é um formato que pode acabar desenvolvendo também o centro da cidade de Santos, pode alavancar. Então é difícil dizer, bater o martelo que realmente vai ser melhor, mas a perspectiva é que seja. Perfeito. Show de bola, muito legal. E tá tudo muito bonito aqui até agora. Você ainda não comentou de perrengues específicos, vai? Tem algum perrengue, alguma história que te marcou nessa trajetória toda? O perrengue... Ou histórias que você viu acontecer, tristes ou felizes. A tristeza é sempre quando a gente vê fatalidades acontecendo no porto, né? Então, como a gente acompanha a CPATP, então, durante muito tempo a gente não teve, mas... Em alguns momentos, recentemente, a gente soube de alguns episódios no porto e a gente fica bem triste quando acontece, né? De acidente. Isso, algum tipo de acidente, algum tipo de fatalidade. Então, isso é o que me pega, assim, me deixa bem independente com quem seja, ainda que não tenha sido em nossas operações. É algo que eu reflito muito sobre isso, que poderia ser um de nós. Sim. Né? Então, são algumas coisas que me deixam, assim, um pouco mais triste nessa condição. Agora, perrengues, assim, o maior, acho que o que eu sofri mesmo foi essa condição da escada que eu vivi em risco, que realmente foi um susto que eu não imaginava. Imagino. Foi um susto que... E eu acho que cada vez que acontece uma coisa dessa, a gente fica pensando, o que eu posso fazer para melhorar, para deixar essa operação mais segura, né? Exato. Porque tem as normas de segurança, tem a NR29 do trabalho portuário, mas a gente fica pensando, o que eu, né, posso fazer... Sim. Para evitar me colocar nessa situação de risco, né? Ou remediar alguma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, e é até curioso esse ponto, que quando eu comecei a trabalhar, há 20 anos atrás, que não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo assim. Tecnologicamente falando. As pessoas não tinham nem o costume de usar capacete. Olha isso. Então eu vejo fotos antigas com 30 anos atrás, Sim. Pessoas de bermuda, chinelo, e hoje você chega no porto... Todos de capacete, todos com EPI. Então, e aí eu não digo nem somente a empresa que eu trabalho, eu vejo de uma forma geral, houve a conscientização de que é necessária a utilização. Então, em qualquer área, principalmente no porto, é o que eu digo para eles, muitas vezes você está andando pelo cais, fazendo uma visita técnica, levando um cliente para conhecer. Um parafuso que cai do equipamento que esteja solto, ele vai cair como um tiro na sua cabeça. Nossa, eu ia dar esse exemplo agora. Devido à altura que ele está. Então, as pessoas não têm essa percepção de risco. Sim. Então, hoje, assim, num período relativamente curto, houve esse avanço em relação à conscientização de que eu preciso usar EPI, preciso estar com equipamentos de acordo, que realmente a minha vida é mais importante do que o trabalho. E eu acho que foi uma evolução bacana que eu pude acompanhar e estou acompanhando, porque é algo que vem evoluindo cada vez mais. Sim. Acho que a própria tecnologia dos equipamentos, né? A tecnologia dos equipamentos, formidável essa evolução, os equipamentos de içamento que tem surgido, as novas ideias. Pessoas muito novas com ideias muito boas têm surgido, os hackathons que têm aparecido. E é formidável isso, é isso que o Porto precisa. Eu acho que esse desenvolvimento, juntar toda a experiência daquelas pessoas que trilharam esse caminho para chegar onde chegaram, com a jovialidade, com as ideias que a juventude tem hoje, isso é formidável, isso que tem acontecido dentro da nossa empresa, na própria UCC tem muito disso, então as pessoas, a cabeça o tempo todo pensando, os setores, entendendo o que a gente pode trazer de novo, as tendências de mercado, e isso é fundamental para o desenvolvimento. Sim, sem dúvida. Nossa, foi perfeito o exemplo que você falou do parafuso, porque toda vez que a gente vai fazer visita técnica com os alunos, a gente fala, gente, tem que primeiro passar, tem a palestrinha, a maioria dos terminais, né, tem uma reunião em que eles explicam as normas de segurança, depois a gente coloca capacete, colete refletivo, né? Dependendo do lugar, o protetor auricular, o óculos, tudo. Sai todo mundo paramentado, ninguém se reconhece. Para tirar foto não sabe quem é quem, né? Mas é importante, porque às vezes eles falam, professora, mas a gente não vai passar por debaixo do container e se o container cair em cima da gente, não vai fazer nada de diferença, porque vai esmagar de qualquer jeito com ou sem capacete. Falei assim, o container sim, não tem o que fazer, mas se cair um parafusinho lá de cima do equipamento, é isso que você falou, né? Um parafuso a 30 metros de altura chega num peso aqui absurdo, né? Exato. Se não tiver o capacete, já era. Vai abrir um buraco que pode ser fatal na cabeça da pessoa, né? Coisas básicas, como entrar num navio, já aconteceu comigo. O navio tem suas limitações de altura, então você abaixa, inclina, e muitas vezes você bate a cabeça.
Se você não Bate. tiver de capacete, vai abrir, vai fazer um Porque é estrago. tudo metal, né? Sim. É uma porta, vamos dizer assim, uma passagem Exato. de metal. Então você bate ali na quina e rapidinho abre um rasguinho. Ou o ruim dos navios é que tem também a parte de baixo, né? Porque eles também. A porta é meio oval, né? Exato. Então ou você bate a cabeça ou você dá uma canelada na parte de baixo. Então tem que ter muita atenção, né? Tem que ter a proteção. Não pode ir de bermudinha, de shortinho, Exato. cropped. Hoje o pessoal tem tido uma consciência um pouco maior Sim. e vê a importância. Então, a gente fica bem satisfeito com todo o trabalho que tem sido desenvolvido e, naturalmente, os números acabam apontando a redução de acidentes que tem ocorrido no porto. Exato. Esse recorde de ter um ano inteiro sem nenhuma ocorrência Para nós é satisfatório. Para uma área portuária que tem de tudo, né, acontecendo. A gente trabalha com içamento, trabalha com grabes, então tem toda essa questão, ornamento, trabalho em altura, então é algo que nossa equipe trabalha o tempo todo ali apoiando e bem preparada, todos os brigadistas, que é importante para poder dar o socorro, ainda que a gente não conte que vai haver um sinistro, eles estão ali aptos a fazer qualquer tipo de socorro. Então, a empresa investe muito nesses treinamentos, principalmente. Sim, são essenciais, né? Não tem como escapar deles. Exato. Jefferson, tem alguma passagem com relação à parte de tecnologia? Você viu uma mudança nesses 20 anos de carreira da forma como se comunicam os órgãos? Você vê uma integração maior hoje? Não tenha dúvida. Hoje em dia, na verdade, a gente não vê as pessoas dos órgãos, praticamente. Não precisa ir pessoalmente entregar um documento, eles nem né? nos recebem. Eles nos recebem. Então, tudo através de sistemas. Então, desde comunicação com a autoridade portuária, então toda a movimentação que ocorre é informada através de sistema. OGMO, sempre através de sistema, desde requisição quanto o cálculo de pagamento. Receita Federal também, através de sistema. Então, o sistema hoje tomou conta de tudo. Então, anteriormente, quando eu comecei, pra você ter uma ideia, para atracar um navio, durante um período que eu também fiz agenciamento marítimo, foi uma das coisas que eu aprendi nessa trajetória. Eu precisava, pelo menos, em 7 órgãos com documento físico para protocolar em cada um deles. E só podia ir em um, se tivesse ido no outro, pegar o carimbo dele antes, né? Ia pegando a anuência de cada órgão. Demorava um dia inteiro para conseguir... Era uma tarde toda na rua para poder pegar toda essa documentação. Hoje você tem o Porto Sem Papel. Isso. Então os agentes entram dentro do Porto Sem Papel, todas as anuências são dentro desse sistema. Então cada órgão interveniente ele vai lá e dá anuência ou reprova e indica o que aconteceu. Então a tecnologia avançou demais. Então é até curioso você andar pelo centro de Santos e praticamente não ver office boys. Isso, é verdade. Então algumas coisas que a gente observa no dia a dia que a gente tinha essa movimentação, muitos patrulheiros, e hoje você não tem. Aí você começa a tentar entender por que não temos. Porque a tecnologia tomou conta. E aí, naturalmente, a pandemia fez acelerar esse processo. Então, acho que foi uma virada de página ali importante, infelizmente por uma questão ruim, mas que avançou muito todos os processos. E aí foi bem importante e são mantidos até hoje. Exato. E aquilo que você comentou, né? Não necessariamente, por exemplo, esses patrulheiros estão desempregados. Não, é que agora eles estão em outras funções que demandam outras partes mais técnicas de conhecimento, né? Então agora exige-se mais qualificação, né? Mais conhecimento para você trabalhar dentro do escritório. Sim. Mais confortável, no ar-condicionado, né? Exatamente. Antigamente, patrulheiro era o office boy. Exatamente. Ficava resumido ao office boy. Hoje em dia... Eu comecei nessa época. Hoje em dia são auxiliares administrativos. Nós temos muitos na empresa. Isso. Só na Comport C, que é a empresa voltada para a operação portuária, nós temos uns 6, 7. Então, todos em áreas administrativas e muitos sendo promovidos e dando sequência dentro da empresa. Olha que legal. Então, hoje mudou muito o perfil do trabalho. Então, sem dúvida. Acho que é um desafio para as empresas também entenderem o perfil dos novos funcionários que estão chegando. São novas cabeças, são novas mentalidades que pensam diferente. Então, é importante essa sinergia daqueles que trilharam um caminho. Então, o que eu vejo assim, hoje eu trabalho com pessoas que têm 60, 70 anos, assim como jovens que têm 18, 19 anos, que estão chegando com uma outra visão. Sim, as gerações tendo que... E aí eu tô numa geração do meio que eu preciso conciliar e entender a visão, que muitas vezes os dois estão com a mesma visão, só que de forma diferente, os dois estão corretos, só que de forma diferente cada um. Então são desafios hoje que as empresas têm, até na questão de recrutamento, nas dificuldades que têm. Com certeza. Pois muitas buscam uma condição que não vão encontrar no mercado, porque as pessoas que nasceram
após o ano 2000, ela já vem com uma mentalidade diferente, cara, e vem mudando drasticamente, né? Sim. E a questão da velocidade, né? Eles veem a velocidade da tecnologia e da informação e acham que a carreira profissional também vai numa velocidade, Exato. né? Você vê, a minha carreira hoje eu completo 20 anos. Para mim chegar num cargo de gerente comercial, demoraram 19 anos. Hoje as pessoas com 6 meses entendem que precisam ser promovidas, que já precisam dar um passo à frente. Não vou dizer que estão erradas, acho que é a ambição de cada um. Sim. Mas acho que dentro de uma visão a pessoa precisa trilhar um caminho dentro da empresa, ter uma experiência, ganhar uma experiência naquele decorrer para poder almejar algo maior, né? Até para pegar maturidade profissional, né? Exato. Então, muitos erros que eu, durante a minha carreira, cometi, e é normal, acho que cometo ainda alguns erros. Só erra quem trabalha, né? Exatamente. E aí é onde a gente cresce, quando a gente erra. Acho que os principais pontos que, errei, eu precifiquei errado, não atendi, perdi um cliente, por que eu perdi? E é ali que você para refletir o que aconteceu e aí que te dá um crescimento e uma maturidade maior. Então, tiveram diversas situações na própria operação de repente, errei uma requisição, não consegui tirar um terno. Caramba, o navio ficou parado. Depois você processa aquilo e vê que de repente você pode fazer aquilo e vai te gerar uma economia de uma outra forma. Então foi até Pra quem não é da área, só explica o que é terno, senão o pessoal vai achar que você tá botando paletó. Não, o terno é uma equipe de trabalho que a gente requisita pro OGMO para desenvolver essas operações. É um termo um pouco mais técnico que geralmente as pessoas não entendem muito bem. E se você não requisitou, não vai ter galera para trabalhar. E aí aconteceu de uma situação que a empresa estava com uma dificuldade, um cliente, e por um motivo ele não pôde requisitar o terno da manhã. Ixi. E aí ficou parada toda a operação. Eita! E aí resolveu de manhã. E o navio ficou parado. O navio ficou parado. Ixi. Era um navio de passageiro que precisava receber suprimentos. E aí, por sorte, aquele dia não tinha um grande volume de suprimentos. É uma das curiosidades que aconteceu. E aí a gente toma como aprendizado. E aí a empresa estava com uma dificuldade e aí não conseguiu requisitar o terno da manhã. Aí conseguiu regularizar e tirou o terno da tarde, né? Conseguiu requisitar a equipe da tarde. E aí a gente conseguiu desenvolver todo o trabalho em um período de 6 horas. Então, na verdade, gerou uma economia para o nosso cliente. Nossa! E aí, a partir dali, o cliente gostou. Ele gostou e aí passou a ter uma logística um pouco mais... avaliou um pouco melhor essa logística, né? Essa questão do navio, a quantidade de suprimentos que ele receberia, de aglomerar num período só e fazer a operação num período onde o navio já ia estar atracado, já teria retirado toda a bagagem, tudo aquilo que precisava fazer que era prioritário, e aí passou a gerar economia. Então, assim, de um problema surgiu uma solução que ninguém esperava, porque... O navio de passageiro, principalmente, ele tem hora para chegar e tem hora para sair. E o embarque de alimentos, que é onde eu trabalhava na parte de suprimentos, não é o fundamental. O fundamental é o passageiro. Sim. E aí a gente não pode atrasar com isso. Então teve toda essa questão e no final deu certo. Então hoje... São uma das coisas que acontecem assim, que um dos causos que acontece que depois a gente para pensar e fala, caramba, deu certo. E a época o cliente é um grande amigo, foi diretor de grandes empresas aqui do Porto, inclusive voltava para navios de passageiro, e aí ele falou, não, vamos organizar aqui, sentamos em conjunto e realmente deu certo. Caramba! Então, da diversidade surgem as coisas que o jeito brasileiro de administrar coisas, a gente muitas vezes tem a condição de ajustar e ter um ganho, né? O problema levou a uma solução de otimização, né? Vamos dizer assim. Caramba, sensacional. Gostei. Trouxe um resultado para a empresa que ninguém esperava. Algo que ninguém imaginava, algo que era fora de cogitação, até pelo medo de não dar tempo. Sim. E aí o navio ficar esperando, custa muito caro um navio parado. Com certeza. Mas... dentro dessa logística, o navio passou a se planejar melhor. E aí foi um ensinamento para todo mundo, porque o navio passou a se planejar melhor. Nós aqui, dentro dessa logística, passamos a nos organizar melhor também. E aí pôde fazer isso mais vezes, mas de forma consciente. Sim, economizando dentro dos limites, né, direitinho. E você comentou isso de passageiro, eu achei muito legal, porque teve um convidado que teve aqui e ele falou assim, passageiro é umas cargas mais difíceis de administrar.
Aí a gente pensa, por quê? Porque passageiro reclama, produto não reclama. A carga que fala. A carga que fala, exatamente. Não é? Porque se atrasar qualquer coisa, a pessoa tá ali ansiosa pela viagem, ela não vai ficar feliz, vai abrir muitas reclamações, pode ser que passe mal, pode ser que, né, tá ali horas esperando o embarque sem comer, aí vai gerar outros desdobramentos logísticos que tem que alimentar essa galera, se der algum atraso tem que botar eles pra dormir no hotel, né, tem um monte de... É igual ao aeroporto, se atrasar a viagem de avião, né, a companhia é responsável por tudo. Então é uma carga que reclama, né? Exatamente. Então são alguns nuances que durante o período da minha vida foram acontecendo. Hoje a gente trabalha com a carga que não falta, mas naturalmente tem uma preocupação também, assim como as demais cargas, de descarregar o mais rápido possível para ter a satisfação do cliente dentro de processos seguros, né? E aí esses processos seguros envolvem a tecnologia. O Grupo Cesárea é muito voltado para a tecnologia em todos os aspectos. Legal. Então a gente tem investido com equipe própria, desenvolvendo e trabalhando muito para que os processos sejam seguros, né? Então dentro disso a gente tem avançado bastante e graças a Deus tem dado certo. Sim, perfeito. Muito legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você teve nessa trajetória toda, teve um momento que você teve que tomar decisões difíceis com relação a pessoas? Porque teve a questão da empresa, que você teve que fechar, né? Imagino se ainda tinha equipe naquele momento ou não. E agora, como gerente comercial, também você tem que lidar com pessoas, né? É mais difícil lidar com pessoas ou com produtos, com cargas? Olha, aproveitando que a gente falou que carga reclama, né? Porque assim, pessoas envolvem sentimentos. Sim. E aí você muitas vezes acaba se colocando no lugar da outra pessoa. Então, eu durante muito tempo fui supervisor de operações onde lidava um pouco mais diretamente nessa relação com pessoas. Então, eu tinha uma equipe ampla. Hoje, como gerente comercial, naturalmente lidando mais com clientes. E aí é um outro tipo de relação. Mas quando você está num cargo de liderança e aí você precisa conversar com as pessoas e entender que cada funcionário tem a sua particularidade, cada um vive de uma forma, cada um... É bem complicado. Cada um tem um gênio, cada um pensa de uma forma, e você fazer com que todos sejam uma unidade é bem complicado, assim. Durante o período que eu precisei encerrar a empresa, eu tinha um colaborador ainda, então precisei desligá-lo. Foi bem difícil, porque é uma pessoa que já vinha há um longo tempo conosco também, então... A mãe dele já trabalhava desde o começo, quando abriu a empresa. Uau! Então, foi uma das funcionárias mais antigas que esteve conosco, que veio a falecer e o filho continuou conosco. Caramba! E até o final. Então, foi meu último funcionário. Assim, então, foi bem difícil desligá-lo, né? E dentro das condições que a empresa tinha. Aí a gente acabou dando sequência e, graças a Deus, ele ficou bem. Mas nessa relação, realmente é difícil porque a gente... tem a razão e a emoção. Então, é difícil você equilibrar os dois dentro dessas questões. Naturalmente, tem pessoas que querem trabalhar, querem estar ali, outras não. E aí é o que eu digo muito, ter que entender o que cada um quer, né? O momento da vida de cada um. O momento da vida de cada um, entender quais são os objetivos da empresa, os objetivos do funcionário e se os objetivos se conversam. Então, acho que é importante estar aberta sempre a conversas, entender cada um, e as pessoas se exporem, muitas vezes é melhor ouvi-los do que falar. Eles vão trazer muito mais informações para a gente que a gente precisa e que a gente precisa desenvolver. Então, uma dessas viagens que a gente teve, a gente deu oportunidade para todos falarem, e para a gente é bem importante, pelo menos eu vejo dessa forma, ouvir cada um e ter uma relação, entender que não são máquinas, são pessoas que estão ali, largando suas famílias em casa. Naturalmente, é a troca de interesses, que eu posso dizer, que a empresa precisa do funcionário para desenvolver o trabalho. Naturalmente, eles são remunerados por isso. Então, tem uma troca de interesses, mas tem uma relação afetiva entre eles. Então, muitos gostam muito de estar ali. Muitos funcionários da Cesárea falam abertamente que gostam da empresa, estão ali, e realmente é uma empresa muito boa. E a gente tem que entender essa relação. Eu acho muito importante não tratar somente como mais um número, mas como seres humanos que estão ali. Perfeito. Até porque eles estão ali na ponta, na linha de frente, né? Vamos dizer assim, da operação, e muitas vezes eles têm uma visão de solução, né? Às vezes tem um problema que eles já estão vivendo e quem está mais longe, né, não está enxergando aquele problema, e ele já vem com o problema e com sugestões de solução, né? Foi uma das coisas que eu mais aprendi nesse período da minha carreira, como eu vim passando por etapas. Então, justamente isso, entender que quem está no dia a dia vai ter um conhecimento e uma ótica muito melhor do que quem
quem tá ali de backup acompanhando. Uhum. Hoje, quem tá no dia a dia, quem tá ali no navio, vai poder enxergar coisas que, de repente, eu aqui não vou conseguir enxergar hoje. Então, acho que muitas vezes eles precisam desse espaço justamente para falar. Tive uma ideia, tem uma questão, até hoje funcionava bem, hoje não funciona mais. Sim. Então, acho que muita gente tem essa dificuldade de virar a chave, de entender que as coisas têm um começo, meio e fim. E vai chegar um momento que não vai funcionar mais e precisa virar a chave. Esse momento de virar a chave é fundamental. Sim. E aí, não só no trabalho, como na nossa vida, em todos os locais, a gente pode perder uma boa oportunidade por não virar a chave. Isso, exatamente. E aí, na minha vida pessoal, eu pude virar a chave naquele momento certo e aí chegar até onde eu tô. Então, acho que é bem importante essa questão de ouvir as pessoas, ter essa questão. Tem a relação profissional, naturalmente, tem as questões de hierarquia, mas entender que todos são seres humanos e precisam ter esse diálogo e entender o dia a dia de cada um. Sim, sem dúvida. E a grande questão é a resistência, né? Porque às vezes você falou, perceber o momento e aceitar e virar a chave, né? Porque o ser humano fica resistindo às mudanças até por uma preservação de ficar na zona de conforto, né? De, você já estava acostumado com essa situação, por que você vai mudar, né? Começa aquela ansiedade dos riscos e tal, mas tem que entender como aconteceu com você, né? E assim, até a questão que a gente trabalha, como eu falei, a Cesárea tem... Hoje a gente trabalha em Vila do Conde e aqui em Santos. E entender que lá é completamente diferente daqui. Sim. A forma de pensar das pessoas, as relações. Então você tem que estar sempre aberto a novas experiências. Entender de cada um que muitas coisas que se aplicam aqui não servem para lá e vice-versa. Sim. Então é engrandecedor quando a gente vai para lá e conversa com o pessoal, entende o ponto de cada um. Acho que é formidável isso. Sim. A troca de experiências é algo... Sempre rico, né? É algo formidável. Por isso que a diversidade é tão importante, né? Quando você comentou da questão dos patrulheiros, né? Eu lembrei também, quando eu comecei a carreira na mesma época que você... eu trabalhei numa empresa que era uma comissária de despacho. Eu lembro até hoje, estava comentando agora há pouco com uma amiga. Eu trabalhava aqui num setor junto com o chefe, que eu comecei como arquivista e ele era despachante, né? E ele vivia indo pro terminal fazer conferência física e tal, e eu ficava, era só eu e ele no setor, então eu ficava ali, né, apagando os incêndios. E na frente da nossa mesa tinha a mesa dos meninos, que a gente falava que era marinha mercante, que eram os meninos que cuidavam de posição de navios, e também eram os mesmos meninos que ficavam indo pra rua levar e buscar documento, né? O office boy mesmo. Eu acho que eram 7 ou 8. E eu lembro nitidamente de quando chegava todos perto da hora do almoço, não tinha lugar para eles sentarem. Porque era tantos office boys, porque precisava ir para tudo quanto é lugar, levar papel fisicamente. Então, a gente tinha muitos office boys. Não dá para ficar esperando um chegar e tal. E hoje, pouquíssimos dias atrás, eu fui visitar a empresa e não tinha nenhum office boy indo e voltando, a mesa ali totalmente vazia, a galera usava a mesa para apoiar outras coisas, sabe? Para você ver como houve em pouco espaço de tempo, porque 20 anos não é um grande salto assim, mas em pouco espaço de tempo a revolução tecnológica mudou completamente a forma de trabalhar. E no comércio exterior, né? Igual você comentou, eram 6, 7 órgãos para você autorizar a entrada de um navio. Fisicamente demorava uma manhã inteira para você conseguir todas as autorizações. Hoje, em questão de minutos, você tem tudo na palma da mão, né? Então, estar atento para essas viradas de chave, né? Aceitar a mudança e aprender com ela é fundamental, né? Hoje até coisas que você não se imaginava, como uma reunião de programação de navios que acontecia na autoridade portuária. Verdade. Durante ao longo dos anos, aconteciam nas mesas aqui na DIROP, famosa DIROP. Hoje é virtual. Hoje não tem essa relação das pessoas. Então, sim, cada um entender naturalmente. Precisavam fazer um corte de infraestrutura, que era um período que você precisava ir lá avisar que não ia trabalhar. Você precisava ir lá carimbar, tinha um horário. Hoje em dia é um sistema que você faz. Então, os sistemas vieram para ajudar muito. Então, você tem a conectividade com pessoas do país inteiro, do mundo inteiro. Então, muitas pessoas que estão em Santos estão coordenando portos do Sul, Sudeste. Sim. E aí, com um alcance formidável. Rompeu fronteiras. Rompeu fronteiras e o nível de informação alto, porque muitas vezes você tinha, mas a informação era truncada. Então, hoje você tem em tempo real essas informações. Sim, mais confiáveis. Confiáveis.
Então, avançou muito a tecnologia e vem avançando cada vez mais. Eu mesmo, às vezes, me perco um pouco em inteligência artificial porque é algo novo para mim. Sim. Então, a gente vai se adaptando, vai entendendo um pouco melhor como funciona, vendo se realmente condiz com aquilo que a gente entende. Sim. Até onde dá para confiar, até onde... Exato. Talvez ela esteja, né, se confundindo com as informações, né? Exato. Eu acho que é um ponto bem importante que a juventude vai trazer e vai fazer essa mudança que a gente já precisa há algum tempo, mas tem sido cada vez mais acelerada com a mentalidade dos jovens. Sim. Eu tenho uma filha de 12 anos, aproveitar e mandar um beijo para ela, a Manuela, para minha esposa também, que a mentalidade é completamente diferente. A gente acompanha... Aí eu me vejo na época que eu fazia trabalhos de escola e vejo hoje acompanhando ela. O dinamismo é completamente diferente. Completamente então, diferente. Trabalhos que eu fazia quando eu estava numa 7ª, 8ª série, hoje eles numa 3ª, 4ª série já estão fazendo, dominando o computador, algo que a gente nunca imaginava que num período curto, 25, 30 anos atrás, ia estar dominando de tal forma. Exato. Então, cabe a nós, que já estamos um pouco mais à frente de idade, aprender com eles também e trazer essa experiência para equalizar um pouco do que realmente é certo, errado, se o caminho está correto. Tá certo, para parar as arestas. Exatamente. Né? Perfeito. Jefferson, aproveitando que você falou da família, né? A gente chegou no momento final, infelizmente, que olha só, o nosso tempo tá voando. Passou muito rápido. E eu queria fazer a última pergunta que ninguém pode escapar aqui no nosso podcast, que já é um clássico. Eu queria saber quem é o Jefferson de bermuda e chinelo. Tirando o terno, que não é o terno do Ogman, tirando o paletó, o que faz nas horas vagas? Eu gosto de passear com a minha família, estar junto com a minha família é o momento mais importante para mim. Então, sempre quando eu não estou trabalhando, a maior parte do meu tempo eu me dedico à minha família, naturalmente aos estudos também, que eu acho que é bem importante estar sempre desenvolvendo. Legal. Então, continuo estudando. Mas a minha família é quem dá meu alicerce. Então, é minha filha, minha esposa, hoje somos nós 3. 2 anos perdi minha mãe, mas é a minha família, meu alicerce. Sem eles não sou nada. O que gosta de fazer com a família nas horas vagas? Passear, viajar. Viajar é fundamental agora. Então, férias. Acaba umas férias, já tá planejando outra. E, se possível, feriados, já viajando também. Legal. Então, a gente gosta muito de viajar. Às vezes, dá um pulinho em São Paulo, passear no shopping. Então, coisas básicas assim, nada muito extraordinário. Até porque, trabalhando, a gente, querendo ou não, tá sempre de olho aqui. Então, com operação, principalmente, ainda que não esteja diretamente ligado à operação, mas a gente acompanha, então está sempre por aqui. Mas de bermuda e chinelo, aí à praia quando pode, dar uma voltinha, curtir a cidade, coisas bem tranquilas. Muito bom, muito legal. Obrigada, Jefferson. Foi um ótimo episódio. Gostou? Eu agradeço a oportunidade, o podcast de estar aqui. Foi uma surpresa para mim quando recebi o convite, muito agradável. Muito legal. Muito obrigado a vocês. Imagina. E se você gostou também, não esquece de deixar o like. Se você já trabalhou com ele, já conhece o Jefferson de longa data, aproveita e comenta aqui. Diz se é verdade que ele é legal mesmo, porque aqui parece muito legal, né? Não sei se na realidade é. Não, acho que é, sim. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveita e compartilha o link desse episódio com quem você conhece para de repente se inspirar, né? E vir trabalhar nessa área portuária que precisa de mentes pensantes, né? Não vai voltar mais. É um ponto importante. Pensa bem, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O bichinho do Porto picou, já era, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Até a próxima.